Boa noite, primeiramente. É um prazer, Micaele, você está falando conosco, a empresa Formosa Urgente. Estamos aqui para falar da versão do seu caso, né? Um caso que repercutiu no município de Formosa, onde gerou grande revolta nos internautas. É um vídeo onde circula imagens do seu filho relatando diversas agressões que aconteceram em episódios onde o seu ex-companheiro, dono da loja Alan e Cias Materiais de Construção, relata diversas acusações referindo que você e o seu companheiro Ronaldo Brandão têm agredido o seu filho. O que você tem a dizer, Micaele, sobre essas acusações? Boa noite, né, Clícia, pessoal aí do Formosa Urgente, muito obrigada. Quero agradecer aqui também a presença do meu advogado, Dr. João Darks. Bom, o que eu tenho a dizer é que naquele vídeo meu filho foi induzido pelo pai a falar aquilo. Não é a primeira vez que ele faz isso, né? Induz o meu filho a falar coisas, aquele tipo de coisa, tanto é que no vídeo você pode ver que tem momento que meu filho ri, tem momento que meu filho olha para o lado, fica olhando para um lado para o outro sem saber o que falar, tem momento que ele chora, né? São várias reações que ele tem, né, dentro de um pequeno espaço de tempo, porque ele estava sob pressão. E eu creio que o motivo dele ter chorado ali naquele vídeo tenha sido pelo fato de que ele ficou 3 meses sem ver o pai, né? O Alan ficou sem ver ele por livre e espontânea vontade. Eu não fiz nada para impedir ele de ver. No dia 21 de fevereiro de 2022 foi o último dia que ele viu o filho. Depois disso, meu filho voltou da casa dele falando muitas coisas, muito agressivo comigo e falando coisas que o pai tinha falado para ele, que o pai sofria com o fim da nossa separação, que eu havia largado ele para ficar com o meu atual esposo, coisa que não é verdade. E eu fiquei muito revoltada, né, de ele ter falado isso pro meu filho. E eu liguei para ele para reclamar, falar para ele que eu não aceitava que ele ficasse fazendo esse tipo de coisa, falando esse tipo de coisa para uma criança de apenas 6 anos. Além de covardia, é desumano isso, colocar um filho contra a própria mãe. E aí ele, diante de toda essa discussão, eu falei muita coisa pesada para ele falou muita coisa pesada para mim. E diante disso, no outro dia, pela manhã, ele me ligou, falando que a partir daquele momento estava abrindo mão, usou essas palavras, estava abrindo mão do nosso filho e que não iria pegá-lo mais, que ia pagar sua pensão e que não iria pegar mais. Desse dia, 21 de fevereiro de 2022, isso também vai ser, eu tenho como provar, mediante a gravação da chamada, né, da ligação que nós fizemos aí, que eu vou estar postando aí nesse vídeo aqui. A última vez que ele pegou foi no dia 21 de fevereiro de 2022. E aí no dia 14 de maio agora, né, recente, foi o dia que ele fez a postagem lá no Desabafo Formosense. E ele foi o dia que ele falou para mim que iria voltar a pegar o nosso filho. Praticamente 3 meses, né, sem ligar, nunca bloqueei ele de chamada, ele nunca ligou para perguntar se nosso filho estava bem. Aí do nada ele aparece na escola, creio que com tudo já premeditado, ele aparece na escola e induz meu filho a falar tudo aquilo que as pessoas viram no vídeo. Mas é bom, vale ressaltar aqui, que a justiça, né, o juiz está do meu lado, o Ministério Público está do meu lado, o Conselho Tutelar foi acionado, o Conselho Tutelar está ciente do que aconteceu. E a psicóloga, né, do meu filho, desde 2020 ele faz acompanhamento com uma psicóloga particular, que eu pago para ele ir toda semana. A psicóloga, né, do meu filho está do meu lado também. Não é que está do meu lado, está do lado da verdade. E a verdade, ela está me favorecendo, né? A gente trabalha com a verdade aqui. Como se deu, Micaele, o fim do relacionamento de vocês? Então, nós estávamos em casa em um dia normal, na segunda-feira, e o Alan eu estava dormindo no quarto com meu filho, e o Alan teve um sonho, dizendo ele que foi um sonho, de que eu estava traindo ele. Ele entrou no meu quarto já bem alterado, com o olho bem vermelho, e me acordou eu e o meu filho, que meu filho estava dormindo comigo na cama,
E ele, bem agressivo, falou que eu estava traindo ele. Eu falei que não estava, né? Ele falou que tinha tido um sonho. Teve toda aquela alteração por conta de um sonho. E pegou meu telefone para olhar meu telefone. Só que ele não conseguiu desbloquear o meu telefone, mesmo ele tendo a senha. E ali ele não deixava pegar o telefone para desbloquear, para ele ver. E ele bloqueou a tela do meu telefone, porque o telefone é assim, né? Você vai tentando desbloquear e acaba bloqueando e fica alguns minutos ali bloqueado. E ele teve a capacidade de falar para mim que eu que tinha programado o telefone para bloquear quando errasse a senha. Coisa que todo mundo sabe, qualquer pessoa que tem telefone sabe, toda pessoa que tem celular sabe que bloqueia sozinho. E aí ele começou a me bater. Me bateu muito, soco, chute, empurrão, puxão de cabelo, empurrar minha cabeça na parede, sabe, me enforcar, tudo isso ele fez. E tudo na frente do meu filho. Inclusive até meu filho sofreu algumas agressões, porque foi em cima dele para me defender, né? Em pese aí meu filho tinha menos de 4 anos, quase 4 anos na época. E tudo isso aconteceu, algum dos meus vizinhos lá, né? Essa pessoa vai estar escutando isso hoje, ela sabe de quem eu tô falando, porque nem eu sei quem foi. Foi anônima, denúncia anônima. E tudo isso a gente pode provar através de documentos. Que algum vizinho chamou a polícia chegou lá. E quando a polícia chegou, era um policial e uma policial. Eles me viram muito machucada, né, com costela quebrada, com o meu rosto ficou desconfigurado. Eu até peço desculpa porque é muito difícil para mim falar disso. Meu filho tem que fazer acompanhamento psicológico por causa disso. E é muito doloroso para mim ter que presenciar meu filho sofrendo. O pai usa a criança para me atingir. Eu sou uma pessoa de bem. Eu sou uma mãe que luta por um futuro melhor. Só isso. Ele tinha que dar graças a Deus pela mãe boa que eu sou. Todo mundo que me conhece, todas as pessoas que convivem dentro da minha casa, elas sabem a mãe que eu sou pro meu filho. Eu li vários comentários das pessoas me xingando. Eu entendo, eu não condeno essas pessoas, elas não me conhecem. Mas tudo que eu faço é o melhor pro meu filho. Eu sou uma mãe zelosa, carinhosa. E as pessoas falando de pensão, que eu não faço uma guarda compartilhada com ele por conta de pensão. Nunca foi. Ele nunca pagou pensão direito. Os 1.212 que ele falou lá, ele nunca pagou raridade ele pagar esse valor no valor integral. Eu trabalho, sempre trabalhei, nunca fiquei sem trabalhar. Trabalho para dar o melhor pro meu filho. E todo mundo que me conhece sabe disso. Entendeu? É muito revoltante pra mim. Desculpa, gente, minha intenção aqui não era de ficar emotiva, mas quando eu lembro do que eu passei, ele quase me matou. Por causa de um sonho. Antes, no começo, era um relacionamento tranquilo? Nunca foi. O Alan é extremamente estourado. Ele é muito nervoso. Ele vai de 0 a 100 assim no piscar de olhos. Quem convive com ele sabe do que eu tô falando. Essa foi a primeira vez que ele te agrediu? Não. Essa agressão foi a mais grave. Foi a que eu realmente vi a morte no olho, assim. Eu pensei que ele fosse me matar. Na verdade, ele ia me matar. Porque ele colocou a arma na minha testa e ficava falando o tempo todo que ia me matar. Eu vou te matar. Então aqui você afirma que ele na época possuía uma arma de fogo. Aham. Ele tinha posse, você sabe? Com certeza não. Ok. E assim, Micaele, você relatou que estava grávida de 8 meses. Foi, quando na ele ocasião. pegou pra te bater. Foi. Ele tinha o costume de chegar tarde em casa. A gente fechava a loja. Ele fechava a loja nessa época que eu tava grávida, eu não trabalhava com ele. Ele fechava a loja às 18 horas e só ia chegar em casa. A gente morava uma casa próxima ali à Lagoa Feia. E ele chegava em casa, tipo, todo dia 9, 10 horas. Todo dia, de segunda a segunda. E esse dia eu liguei pra ele, que eu tava sentindo umas dores já no final da gestação.
E eu liguei pra ele, falei, poxa, onde você tá? Ele falou que tava num bar jogando sinuca. Eu falei, eu tô passando mal, eu queria que você viesse embora ficar comigo. E ele falou pra mim, olha, faz um favor pra mim, tem um monte de amigo meu aqui, nenhuma mulher, a mulher deles nenhuma tá ligando pra ele aqui. Para de me ligar, você tá me passando vergonha. E eu peguei e desliguei o telefone. Quando ele chegou em casa já eram umas 10 horas. A gente começou a discutir, eu cobrando ele que ele não podia me deixar sozinha, visto que a gente morava ali sozinho, não tinha nenhum parente ali próximo, né? Se acontecesse alguma coisa, se eu caísse, sei lá, grávida, né? Eu poderia perder a minha vida e perder a vida do meu filho. E ele começou a me bater, me enforcar, me empurrou, eu caí de bunda no chão. Até saiu sangue e líquido na hora. E eu senti muita dor. E eu falei pra ele que ele ia matar nosso filho. Ele me deu um chute na barriga. E... Desculpa, gente. É muito doloroso pra mim lembrar disso. Eu fico vendo agora um pai preocupado, um filho preocupado nada. Ele quase matou meu filho quando ele ainda tava na barriga me batendo. Me bateu porque eu tava cobrando ele de ir pra casa mais cedo. Eu tava fazendo nada demais. Ainda quis colocar que a culpa era minha, que o que ele fez comigo. Depois ele que falou que ele fez aquilo comigo porque eu que procurei, que a culpa era minha. Que eu tinha de estar cobrando meu marido de estar em casa mais cedo, uma mulher grávida de 8 meses. E na época eu tive que mentir pra minha família que o motivo daquilo foi porque eu tava limpando a garagem da minha casa e escorreguei e caí com a bunda no chão. Por que você chegou a mentir? Por que você não contou pra sua família o que você vinha sofrendo no seu relacionamento? Porque eu sofri um relacionamento extremamente abusivo. Ele te ameaçava, Micaela? Ele falava pra mim que se eu contasse, ou que se eu traísse ele, que ele mataria minha mãe e que esquartejaria minha mãe todinha. Que ele não ia fazer nada comigo, que eu ia sofrer o resto da vida lembrando do que eu fiz com ele. Entendeu? Então eu não falava das pessoas o que eu passava, na verdade. Eu deixava sempre transparecer que eu vivia um relacionamento tranquilo, apesar de que dava pra perceber que era um relacionamento extremamente abusivo. Tipo assim, ele fazia essas coisas comigo, mas não aceitava que eu fizesse nada do que ele fazia, entendeu? Então ele te traía? Com certeza, me traiu a vida inteira. Inclusive com ex-namoradas, com ex-relacionamentos, pessoas que até que hoje fica defendendo ele, né? E ele sempre me traiu com essas pessoas. Me traiu a vida inteira. A vida inteira ele me traiu. No vídeo, Micaele, o seu filho, o Alanzinho, ele também relata que chegou a sofrer agressões da sua parte e da parte do seu companheiro. Você confirma essa afirmação? Você quer dar a versão dos seus fatos nesse ponto? Jamais. Jamais. O método de correção que eu uso com meu filho é, primeiramente, conversar, explicar. E se for um caso em que não tiver jeito, eu coloco de castigo, né? Eu coloco ele de castigo no quarto dele por, sei lá, 10, 15 minutos. E se isso não for o suficiente, eu tiro videogame, eu tiro tablet. O meu modo de correção é esse. Entendeu? Eu sempre tiro isso, as coisas que ele mais gosta, por um determinado tempo, geralmente pouco tempo. Entendeu? Ele chegou até a mostrar nos vídeos inúmeros boletins de ocorrência, laudos periciais, relatando que o seu filho chegou a sofrer diversas agressões com hematomas fortíssimos, que era para matar uma criança ali assim, com diversos hematomas mesmo assim, para estar roxo. Sim. Quando você chegou a pegar seu filho, você chegou a ver algum hematoma nele? Que você me contou que ele estava na residência dele quando ocorreu esse episódio do laudo. Sim, essa questão aí eu vou passar para o meu advogado, tá esclarecendo todos os fatos, né, que ele vai explicar melhor que eu. E aí eu passo a palavra pro meu advogado, doutor João Darks. Boa noite, né? Boa noite, doutor, tudo bem? Tudo bem. No vídeo que circula nas redes sociais, o Alan Dionísio, ele chega a mostrar diversos laudos relatando que chegou a levar o Alanzinho no médico para poder fazer um relatório médico, alegando que ele tinha sofrido diversas agressões da Micaela e do companheiro dela. Esse laudo, pelo que eu tenho visto, ele é do ano de 2019. Confirme essa afirmação?
Sim, antes de tecer algumas considerações processuais sobre exatamente o que o Alan está alegando, induziu o seu filho a falar contra a minha cliente, a senhora Micaele, eu gostaria de fazer referência sobre o que está ocorrendo atualmente contra a minha cliente, a conduta criminosa, né, tipicamente jurídica, que está acontecendo especialmente contra a minha cliente na comarca de Formosa. Muito bem. E aí eu chamo a atenção de toda a sociedade, das autoridades, né, obviamente que sabem melhor do que esse advogado que vos fala, sobre a questão do contraditório da ampla defesa que deve ser respeitado. Eu acho que um cenário, eu diria, da população mundial, eu diria que não só apenas no direito brasileiro, no Estado democrático de direito, nós temos que respeitar, primeiramente, antes de falar de uma pessoa, quando alguém fala algo de alguém, a gente tem que oferecer um princípio constitucional que se chama contraditório e ampla defesa. Antes disso, nem o julgador togado, nem o juiz, nem o fiscal da lei, nem o próprio advogado de acusação, advogado de defesa que seja, pode formar uma opinião, muito menos a sociedade, né? Eu sei que trata-se de pessoas leigas, é uma acusação extremamente grave, é uma falsa comunicação de crime que tem o condão de abalar toda uma comunidade, né? Mas mais do que isso, é o perigo de ser condenada uma inocente pela sociedade. Nós temos, né, na mídia, nós visualizamos isso diariamente, tem vários históricos de pessoas que são mortas por mentiras colocadas na imprensa. Então nós temos que ter uma imprensa, né, e eu tenho certeza que, né, o Formosa Gente é uma imprensa honesta, uma imprensa séria, que traz uma notícia, né, verdadeira. Nunca pegando como verdadeira apenas uma prova unilateral do caso concreto. Quando nós fazemos isso, nós podemos estar, inclusive, sendo cúmplices de um possível futuro homicídio. Porque uma mãe que tivesse feito uma conduta tão trágica, tão grave dessa, contra um filho menor de 6 anos, realmente ela vai ter, no mínimo, aí, né, vai ter toda uma sociedade contra ela. Vai estar colocando toda a sociedade contra ela, que não é o caso concreto, não é o que aconteceu na espécie, nós vamos estar provando aqui agora materialmente, né? Na verdade, o que está acontecendo aqui contra a senhora Micaele, isso digo eu, né? Eu sou o Dr. João Darks, né? Me apresentando para a senhora, sou advogado, sou diretor da advocacia, das advogados associados aqui, Darks e Roriz, né? Advocacia estabelecida aqui em Planaltina, no Distrito Federal, e assumi o caso da senhora Micaele no ano de 2019. Quando eu conheci a senhora Micaele, quando ela chegou ao meu escritório em 2019, ela chegou com um laudo de um perito, né? E aí agora eu vou chamar o direito processual, né? Eu vou chamar o direito processual à ordem aqui, né? De alguns equívocos e alguns procedimentos incorretos que estão ocorrendo naquela comarca em especial. E aí eu estou falando sim do poder público, porque isso é muito grave. Nós estamos falando de uma cidadã que trabalha, paga seus tributos, uma pessoa que não tem nenhuma multa de trânsito, ser acusado de uma conduta tão grave contra essa, sendo que não existia uma única prova, né, segura, robusta contra ela. Então foi nos apresentado na época, de fato, esse relatório médico que o senhor Alan teria registrado. Ele foi até o Conselho Tutelar e, diga-se de passagem, isso não sou eu que estou dizendo. Todos podem ver nas mídias que ele está colocando aí, né, nas lives que ele está colocando nas redes sociais, que ele disse que é uma pessoa extremamente influente em Formosa. Não sou eu. Sim, ele está falando que ele fez várias casas, que ele já ajudou várias pessoas, que ele é uma pessoa de posses, que ele é um empresário renomado na cidade, e isso aí está registrado. Sim. Então ele é muito influente e agora a sociedade, né, ele já perdeu várias batalhas na justiça. Eu entendo que se você perdeu na justiça, lhe foi oferecido contraditório em ampla defesa, você teve um defensor para tanto e teve um juiz que estudou muito, que passou no concurso e é competente para dar uma sentença. Ele não daria uma sentença se ele não achasse que a prova do fato constitutivo do direito da minha cliente estivesse provado, tá? Mas muito bem, voltando ao laudo. Esse laudo que ele conseguiu na época, ele falava que a criança estaria com algumas escoriações e uma equimose. Isso é verdade. Que ela estaria com esse laudo veio do Instituto Médico Legal de Formosa. Só que tem um problema. Três problemas sérios aqui. Quais são? Ao assumirmos essa defesa, nós constatamos de plano que quem fez o laudo não foi um médico legista.
Porque, de acordo com a Lei 12.030, 17 de setembro de 2009, a autoridade competente, o profissional competente para fazer um laudo sobre matéria criminal, e aí nós estamos falando sobre matéria criminal, se tratasse de uma agressão contra a criança, né, teria que ser um médico legista e não um psiquiatra. Então aqui já feriu de plano, eu não estou entrando ainda no mérito, de plano ele é feito por uma autoridade competente, porque a legislação 12.030, de 17 de setembro de 2009, ela diz que para fazer um laudo sobre matéria criminal, você tem que ser um médico legista, que não é o que não foi no caso concreto. Outra coisa que chama atenção é que o laudo, ele já vem falando que a criança disse que sua mãe o lesionou. Gente, peraí, quem tem que falar se existe a lesão é o exame de corpo de delito, previsto no Código de Processo Penal. Não é uma criança induzida pelo pai que não aceita o término de relacionamento chegar para um profissional, e eu tenho certeza que se fosse um médico legista não dava um laudo desse. Então eu contesto o laudo em sua integralidade, logo de plano, pela influência do senhor Alan naquela comarca, primeiramente. Segundo, pela incompetência de quem o fez, porque não tratava-se de um médico legista e a matéria era criminal. Essa é a primeira contestação. Mas a defesa não parou por aí, tá? Esse laudo, né, tá aqui na minha mão. Esse laudo ele foi no dia 5 de setembro de 2019. E foi o laudo postado na rede social. Foi Sim, esse laudo que ele Nós postou. vamos adiantar, tá? Veja bem. Esse laudo, ele foi do dia, vou repetir, 5 de setembro de 2019. Presumo que tenha sido o laudo que ele postou nas redes sociais. Só que naquela época, ele esqueceu que a defesa foi atrás para provar a verdade dos fatos. E mais do que esse laudo aqui, um médico legista atestou o contrário. Nós fomos atrás do Instituto Médico Legal de Brasília, nós registramos em Brasília, e na mesma oportunidade fomos lá e o laudo médico do Instituto Médico Legal de Brasília, assinado por um médico legista, disse que a criança não tinha qualquer escoriação, qualquer equimose. Mas não parou por aí não. Só para ficar claro. Aqui é um laudo que foi feito, né, pelo médico. O histórico é o seguinte: atendido no IML em razão de possível agressão física ocorrida no dia 5 de nove de 2009, nas seguintes condições. Pai da criança alegou, segundo informações colhidas com a mãe da criança, que ela teria agredido o filho na quinta, 5 de nove de 2019. A própria mãe da criança trouxe o filho hoje para provar que a criança não tem lesões. Descrição: ausência de lesões recente ectopia. Registro que esse laudo, ele foi, as supostas agressões teria sido no dia 5 de setembro. Esse laudo aqui foi no dia 12 de setembro. E quem estudou medicina legal, os profissionais que forem nos ouvir, que estiverem nos ouvindo, vai saber que uma equimose, ela dura de 1 a 3 semanas no corpo da pessoa, que é um hematoma. Ela pode ficar de 1 a 3 semanas. Então, se isso existisse, ela teria sido constatado aqui. Mas a defesa não parou por aí para desmontar esse laudo, né? Na nossa concepção, que não reporta a verdade dos fatos. A defesa não parou por aí. Esse laudo, ele reporta o que uma criança induzida por um genitor falou para um psiquiatra. Não foi para um médico legista, até porque um médico legista com a formação legal, né, para fazer esse determinado laudo não ia testar dessa forma. Ele ia falar que de acordo com os parâmetros legais, com o exame de corpo de delito, constatou-se que tinha lesão no joelho, tinha lesão no ombro, em algum lugar. Então isso não resultou. O laudo contestou o laudo da comarca de Formosa por um profissional devidamente habilitado, de acordo com a legislação, com a lei 12.030. Né? Então nós tivemos um novo laudo. Mas naquela oportunidade, ele alegando que essa criança com esse laudo tinha sofrido algumas escoriações e contando com a sua influência naquela comarca ainda, ele disse que não ia devolver a criança para a visitação, porque ela tinha deixado a criança com ele apenas um dia, que seria o dia 5. Ele disse que ele não ia devolver mais a criança. Ele não devolveria enquanto a justiça não desse para ele a guarda da criança. Muito bem.
Nessa ocasião que ele fez esse laudo, que ele foi lá, registrou junto ao Conselho Tutelar, demonstrando sua influência mais uma vez na comarca, né? Ele parece que até contou com o apoio do Conselho Tutelar, segundo a informação dele, não sei se isso é verossímil. A gente não pode atestar a verdade dessa informação. Ele disse que o Conselho Tutelar daquela comarca disse que não era para ele devolver o filho para ela. Muito bem. A gente não poderia agir no exercício arbitrário das próprias razões. O que restou à defesa na época? Nós promovemos de imediato a medida cautelar de busca e apreensão do menor, que foi deferida na oportunidade pelo Dr. Lucas, né? O juiz, né, com a sabedoria que ele é peculiar, com a experiência, né, que também é notória, ele deferiu a busca e apreensão do menor. Muito bem. E aí os autos foram para a doutora Marina, que era responsável pela vara, né? E a gente no dia seguinte, a gente fez na madrugada, deflagramos no plantão na madrugada e conseguimos essa liminar, essa tutela de urgência, e no dia subsequente nós já fomos para o fórum. E qual era a preocupação da defesa? A preocupação da defesa era desmontar a mentira dele no Conselho Tutelar e no psiquiatra. O que nós fizemos? Nós pegamos a criança e levamos na sala da juíza, a doutora Marina Cardoso, juíza de direito, no dia 13 de setembro de 2019. Nós levamos lá, ela deu a decisão no dia 13 de setembro de 2009, mas nós levamos a criança lá 5 dias depois do fato. E isso eu vou ler só para vocês entenderem. E quem está dizendo isso não sou eu. Se um juiz de direito, né, submetido a um crivo de um concurso público dificílimo, onde é provada a sua idoneidade, onde são exigidos diversos requisitos, né, sem contar o notório saber jurídico, né, não é uma prova inconteste, eu não sei como eu posso provar a inocência dessa mãe. Se um juiz dá uma decisão dizendo o seguinte: por primeiro, entendo relevante deixar registrado que esta própria magistrada, logo após a distribuição do processo para esta vara, portanto, cerca de 5 dias após o genitor ter pego seu filho e 2 dias depois do cumprimento do mandado de busca e apreensão, teve contato direto com a criança, em razão dos atendimentos sempre prestados às partes ou advogados que procuram esta vara. Diante das informações do processo, o juízo, por cautela e para a segurança do menor, conversou com a criança e buscou observar eventuais sinais de possíveis maus tratos, não tendo, e aí ela coloca em caixa alta, inclusive, não tendo encontrado nenhum em Alan Demetrios Rodrigues Pessoa. Tinha aparência saudável e não apresentava qualquer sinal de lesão em pernas, braços, barriga ou outra parte que estivesse visível do corpo. Pareceu, inclusive, amoroso e apegado à sua genitora, não exteriorizando medo ou receio de qualquer natureza em razão da presença dela. Isso quem falou foi a juíza 5 dias depois. Como é que uma criança poderia estar, né, com esses sinais de agressão, com esses hematomas, e a juíza, ao fazer, né, uma consulta visual à criança, né, e vendo a gravidade do laudo, né, falacioso que estava plantando contra uma mãe inocente, só cabia a ela dar uma decisão nesses termos. Mas eu estou retroagindo para lembrar que não foi só apenas a decisão da juíza que desmontou esse laudo falacioso, criado com influência, né, por influência no estado de Goiás, para condenar uma mãe inocente e retirar o filho dela, a guarda dela, ou até obrigá-la a reatar um relacionamento que ela não tem interesse mais. Porque isso não é a primeira vez que o seu Alan faz isso na comarca de Formosa de Goiás. É bem verdade que ele tomou também o outro filho de outra esposa que ele morou, né? E uma pessoa de parcos recursos, no qual ele mantém até hoje, que está dando depoimento, a defesa sabe disso, está dando depoimento em favor dele, mas é muito fácil, né? Essa aqui não quer vender, a dona Micaele, ela não tem interesse de vender o filho dela, registre-se isso. E onde for necessário, seja no juízo de Formosa, que tem demonstrado ser um juízo imparcial, né? Um juízo imparcial, um juízo competente, né? Seja nas instâncias superiores, a defesa vai estar buscando, né,
todos os direitos da senhora Micaela, inclusive entrando com as representações criminais agora em razão desses vídeos, em razões dessas ostentações levianas por parte do senhor Alan. Nós vamos representá-lo criminalmente pelo artigo 147A do Código Penal, pela perseguição, tá? Pela perseguição. Esquece ele que em 2021 foi editada uma lei passando o crime de ameaça, né, para o crime de perseguição. Não é mais só uma perturbação da tranquilidade, isso tem uma pena mais severa. Nós vamos entrar com essa representação e vamos requerer, nós não temos competência para requerer a prisão preventiva dele, mas o Código de Processo Penal não impede que a defesa, ao pedir a abertura desse inquérito, solicite a prisão preventiva dele, porque ele está sim, né, colocando em risco a vida da minha cliente. Ele diretamente não vai ceifar a vida dela, mas ele está usando a sociedade como um instrumento para chegar a ceifar a vida de uma pessoa, que é esse o intento dele, é homicida, animus necandi. O intento dele é isso. E digo mais, está provado também nos autos do processo da guarda compartilhada que nós também vencemos ele, porque ele tentava uma guarda compartilhada, e diga-se de passagem, um dos requisitos para que se conceda uma guarda compartilhada, primeira coisa é o melhor interesse da criança. E o segundo, tem que ter uma harmonia do casal para que se conceda. E é notório, é patente que não existe essa harmonia entre o casal. Lá no laudo feito em Formosa pelo juízo, pelo serviço social do juízo, eu gostaria de deixar claro o que aconteceu no relatório social número 1722 da 2ª Vara de Família de Formosa, Goiás. Eu não vou tecer considerações sobre todo o laudo, porque levaria muito tempo, são muitas laudas, um excelente trabalho prestado pelo serviço técnico daquele juízo, né? E aí eu vou tecer só na parte que interessa. Não é a minha cliente, não é o advogado de defesa que está falando que esse senhor Alan está usando essa criança em flagrante alienação parental, induzindo ela a falar coisas contra a genitora, porque não concorda até hoje, que pese ter passado quase 3 anos, com a separação. Então o senhor afirma que ele não aceita a separação. Não sou eu, é o estudo técnico do juízo. Foi apurado num serviço técnico do juízo, né? E eu falei o nome da profissional que apurou. Uhum. E o que diz a profissional? Na entrevista com o requerente, foi possível observar pela própria fala dele que ele gostaria ainda de estar casado com a ex-companheira, apresentando não ter aceitado o término do relacionamento. Minha família era tudo, não largaria por nada. Então não sou eu. Eu acho só que a atitude do senhor Alan, com a devida vênia, ele talvez não precise realmente nem de cadeia. Ele precisa de um tratamento psiquiátrico, né? Porque ele é uma pessoa que ele tem uma obsessão, e nós sabemos, estudamos medicina legal, né? E pouco da psicologia, não entendemos tudo, mas também entendemos psicologia, né? Que a obsessão é um fenômeno que a pessoa precisa se tratar. Ficou muito claro que ele não aceita a separação até hoje, né? E aí é notório, é flagrante, né? Isso aí não foi ela que disse, agora eu estou complementando, que ele está usando essa criança até hoje para perturbar o novo relacionamento que ela tem. Ela não está tendo vida, ela não está podendo continuar a vida dela com o atual esposo dela, que é um homem próprio, um homem de bem, um homem trabalhador, um homem que não ostenta qualquer passagem pela polícia ou por qualquer processo, né? Que cuida do filho dele, quando na verdade ele que deveria estar cuidando, né? Eu acho que alimentos, quem tem que pagar, em que pese não está com a guarda, é o pai, é o genitor, né? Ele que deveria estar arcando com esse encargo, e quem está arcando é o Ronaldo, que ele que é a pessoa que garante a mantença da família. Então eu acho que ele está atacando pessoas que na verdade estão fazendo só o bem pro filho dele. Micaele, nesses 3 anos de separação, ele tentou reatar o relacionamento com você? Te procurou algumas vezes? Várias vezes. Várias vezes. Na ocasião, você chegou a dizer o que aí? Não teria volta, né? Que já deu o que tinha que dar. Que agora a gente tinha que focar em uma boa criação para o nosso filho, uma boa relação, né? Tanto é que eu já propus inúmeras vezes de nós termos uma boa relação. Porque é disso que o nosso filho precisa, né? Nosso filho precisa de uma mãe que não coloque um filho contra o pai, que isso nunca aconteceu da minha parte, e da mesma coisa dele, né? De ele não fazer isso, de não colocar o meu filho contra mim, contra meu esposo, né? É o melhor interesse da criança, né? Visto que eu nunca quis afastar ele do pai, né? Tanto é que foi por livre e espontânea vontade dele
que ele não quis mais pegar o nosso filho, ficou praticamente aí 3 meses sem pegar a criança porque quis. Doutor, em relação à pensão, o senhor falou que ele está com cerca de 15 Isso. em débito, né? Isso. Nós estamos com a ação ajuizada, uma execução, né? 2 execuções, uma pelo rito da prisão e outra pelo rito da constrição, né? Rito da penhora. Nós temos 2 modalidades de execução de alimentos no nosso Código de Processo Civil. E ela está correndo na comarca, lá na vara de família lá de Formosa. Nós podemos mostrar, disponibilizar sem colocar o nome da criança, obviamente, porque é em segredo de justiça. Mas essas pensões não é diferente do que ele narra aí nas redes sociais. Ele está devendo 15, ele pagou agora para fazer essa denúncia, ele pagou uma única parcela, mas ele tinha 15 mil atrasado. Isso já foi citado, ele né, fica esquivando-se para não ser citado, para não ser intimado. Eu gostaria de registrar, né, complementando a nossa fala anterior, que essa criança, toda vez que vai ficar com ele massacra essa mãe. Ele disse que não vai devolver. Tanto é que eu tenho 2 ações de busca e apreensão deferidas pelo judiciário, no qual o laborioso causídico dele, o laborioso advogado dele, teve acesso ao processo, apresentou a defesa e ele não teve êxito. Nós tivemos que buscar a via judicial porque ela não pode ir lá e ela não pode agir, a lei proíbe ela agir no exercício arbitrário das próprias ações, isso é um crime previsto inclusive no artigo 345 do Código Penal. Ela tem que buscar o judiciário. Quando ela não consegue solucionar um conflito de interesse, a pessoa idônea, a pessoa honesta, a pessoa lista, o homem de bem, o homem probo, ele tem que buscar o judiciário, porque o judiciário é responsabilidade dele resolver esse conflito de interesse. E nas 2 situações, nós buscamos essa criança através de uma ordem judicial, porque ele não queria devolver. Eu gostaria, só para concluir também, nós falamos aqui hoje, só pontuar, vamos pontuar aqui, nós falamos sobre o laudo de exame de corpo de delito realizado em Brasília pela uma das melhores polícias do país, nós sabemos disso, não estou aqui menosprezando as demais, mas é reconhecido isso, né? Que além desse laudo que não constatou qualquer lesão na época dos fatos, além de uma juíza que teve acesso à criança e fez uma consulta visual, temos aqui assinado por uma juíza de direito, ela dizendo que não visualizou qualquer lesão nessa criança, muito pelo contrário, visualizou uma criança com carinho, amorosa com a mãe. Além disso, eu só vou acabar agora com a mentira, tá? Com a conduta imoral, ilegal do seu Alan, lembrando ele que aqui na comarca de Planaltina, na época, isso foi em 16 de setembro de 2019, lembramos que foi dia 5 de setembro de 2009 a suposta agressão. Sabe o que ele fez aqui numa audiência? Isso aqui não foi eu não, posso mostrar, está assinado por ele e pelo advogado dele nos autos de um processo. O que ele fez? Disse ele, da retratação: o genitor retrata integralmente as informações registradas na ocorrência policial número 11822484 perante a autoridade policial em exercício na delegacia de polícia da comarca de Formosa, Goiás, uma vez que a criança apenas ostentava picada de mosquito e não maus tratos praticados pela genitora. Aí dá para a sociedade ver agora a monstruosidade desse homem. É irrefutável essa prova. A juíza, ele fez, ele assinou, o advogado assinou, eu assinei, todos aqui assinaram. Ele até, diga-se de passagem, há quem argumenta que esse acordo não foi homologado, porque a competência, segundo a juíza, apesar de ele ter reconhecido, seria da comarca de Formosa de Goiás. E depois ninguém buscou mais isso também, porque tinha cessado o conflito, a ideia era cessar o conflito de interesse. Mas ele reconheceu que ele estava mentindo, que ele mentiu, que não existia qualquer lesão, que quando ele registrou a ocorrência e colocou ela para ir, na delegacia, a delegacia para intimá-la, ele cometeu um crime gravíssimo no Código Penal. Se chama um crime de denunciação caluniosa, que não compete aqui à defesa ir atrás, porque trata-se de ação pública incondicionada, cabe às autoridades da comarca de Formosa correrem atrás e apurar esse crime que ele cometeu contra a administração da Justiça de Formosa, porque isso está mais do que documentado.
Está documentado por uma decisão da juíza lá de Formosa, uma decisão com a sabedoria que lhe é peculiar. A juíza foi bastante clara na síntese dela, tá? Nós estamos documentados por um laudo do Instituto Médico Legal do IML do Distrito Federal. E nós estamos documentados por uma narrativa do próprio Alan dizendo que isso aí não aconteceu. Eu não sei o que mais que a sociedade vai querer, ou que até mesmo as sociedades gostariam de ver a título de prova da inocência e da perseguição que a senhora Micaele vem sofrendo através dessa pessoa, o senhor Alan, que na visão da defesa está necessitando um tratamento psiquiátrico. Que é isso aí, né? Por tudo que nós já estudamos, por tudo que nós lemos, isso aí chega ao ponto de ser uma psicopatia. Micaele, você quer dizer mais alguma coisa? Eu quero dizer a toda a população de Formosa, e quero pedir também a todas as pessoas que me conhecem enquanto pessoa, enquanto mãe, que compartilhem esse vídeo, né, que está sendo postado aí nas redes sociais, que comentem, me deem uma força, mostrem para toda a população de Formosa que eu não sou esse monstro pregado naquele vídeo, que o meu filho é uma vítima, tá? Eu sei que causa comoção mesmo. Meu filho é uma vítima, da mesma forma que eu sou uma vítima, que o meu esposo é uma vítima, tá? Eu peço encarecidamente, de coração, a todas as mães. Eu sei que tudo aqui que foi mostrado pelo meu advogado, também será postado também o laudo que foi feito no dia da gravação, né? Ele fez a gravação, no mesmo dia eu peguei o meu filho, levei até o CIOPS, peguei o pedido do exame, né, do relatório do IML, e levei meu filho no IML, e esse laudo ele não postou, esse laudo o Alan não postou, que não tem nada, meu filho não tem nada, né? Meu filho é induzido pelo pai a falar aquelas coisas, meia hora, uma hora depois, eu pego meu filho e estou com meu filho dentro do IML, pegando um laudo médico que consta que o meu filho não tem nada. Como que uma criança está sendo espancada pela mãe e pelo padrasto, sendo que ela não tem ele não tem nenhum hematoma, né? Isso também vai ser provado através da gravação da chamada minha e do Alan que vai estar sendo postado, né? Então, assim, eu sei que o nome padrasto tem um peso na sociedade, mas o nome pai também tem um peso, visto que vários pais cometem atrocidade com os próprios filhos. Isso a gente também vê nos jornais todos os dias. E a gente também vê nos jornais todos os dias padrastos que estão reconhecendo em certidão de nascimento um filho que não é, né, que não tem laço sanguíneo, mas um filho afetivo, né? Então, assim, eu sei que o nome padrasto, eu sou madrasta também, né? Quero deixar registrado aqui que o filho do meu esposo mora conosco, uma criança de 4 anos, tá? Ele mora conosco. Eu dei apoio ao meu esposo para pegar a guarda, né? O meu esposo com a mãe da criança entrarem como um acordo e ela entregou a criança para o pai. E ele vive conosco há mais de 1 ano, tá? Então, assim, meus vizinhos também que me mandaram mensagens se solidarizando comigo, porque eu acho que com a criança espancada, acho que os vizinhos seriam os primeiros ali a escutar, né? A escola do meu filho, né, me deu um relatório mostrando ali que eu sou uma ótima mãe, uma mãe carinhosa, uma mãe zelosa, uma mãe que não deixa faltar nada para o filho na escola, né? E a própria escola também, se a própria escola visse, notasse que, é lógico, que a criança está ali todos os dias. Se meu filho tivesse algum hematoma, se meu filho tivesse algum comportamento de uma criança agredida, a escola, tenho certeza que a escola seria a primeira a me denunciar. Fora minha secretária também, né, que trabalha na minha casa há quase 1 ano, cuida do meu filho e do meu enteado meio período, né, no período da manhã, porque à tarde ele está na escola e de manhã ele fica com a babá, né. A babá também é uma testemunha de grande peso, porque é ela que dá banho, né, alguns dias na semana é ela que dá banho no meu filho é bem branquinho. Se ele tivesse algum hematoma, eu tenho certeza que ela seria a primeira pessoa também a me denunciar. Então temos aí vizinhos que nunca escutaram um grito de criança, nunca escutou nenhum socorro, nenhum grito de uma criança sendo espancada. Tenho a minha secretária, que nunca viu nada, muito pelo contrário, ela atesta totalmente o contrário. Temos a escola, temos a psicóloga dele, relatório
psicológico do meu filho, que faz acompanhamento desde 2020 com a mesma psicóloga. E temos o juiz e temos o Ministério Público. Então, assim, tá todo mundo errado? Só um pai que induz o filho a falar uma coisa e grava de forma ilegal, né? Que tá certo. É esse o meu questionamento. E não é só um juiz, são vários juízes que já passaram por todos os casos aqui, né, todos os processos aí que nós temos. Então, assim, até acho que não tem mais o que, né, nenhum juiz tira o direito de visitação de um pai que não fez nada, de um pai santo. A justiça não é dessa forma. Para você provar uma coisa na justiça, você tem que ter provas ali, provas contundentes, provas concretas ali mesmo, porque a justiça ela é imparcial, né? Então fica esse meu apelo à população, que veja o meu lado, que entenda o meu lado, tá? E que veja que tudo isso é mentira. É mentira. E que eu sou uma vítima tanto quanto meu filho e meu esposo. Eu, meu esposo e meu filho, nós somos vítimas de uma pessoa desequilibrada mentalmente, psicologicamente. Entendeu? É isso.